Gente bonita, depois de uma rápida passagem pela capital goiana, a terra do Piqui, o Mestre Bola está de volta para o último episódio da primeira parte da temporada. Faremos um hiato e voltaremos mais ou menos quando estiver mais pertinho da Copa do Mundo. Meio do ano geralmente é meio monótono nos esportes. Começa aquela barriga, né, como nas novelas. E então vamos tirar um tempinho para descansar e voltar com tudo quando estiver chegando o Mundial da FIFA no Catar, em novembro. Antes disso, como combinado no último episódio, voltaria com as notícias, com o resultado da NBA Finals, a final da Liga Americana de Basquete, vencida pelo Golden State Warriors da Califórnia, que conquistou o sétimo título em cima do Boston Celtics por 4-2 na série melhor de 7, e agora ultrapassou o Chicago Bulls na tabela geral de títulos, que é liderada ainda pelo Boston Celtics e pelo Los Angeles Lakers com 17 títulos cada. MVP, que é o Most Valuable Player, o melhor jogador das finais, ficou a cargo de Stephen Curry. Foi o diferencial do Golden State para ganhar esse título. E da temporada ficou, como comentado no último episódio, com a Bruna e a Letícia, ficou pro Nikola Jokic, da Eslovênia. Falando em Bruna e Letícia, a zica delas não colou e o Golden State foi campeão da NBA. Está rolando nas águas de Budapeste, na Hungria, o Mundial de Esportes Aquático, como eu havia comentado há algum tempinho atrás. O Brasil já conquistou 5 medalhas no total, são 2 medalhas de ouro, uma de prata e 2 de bronze. As 2 medalhas de ouro ficam por conta da nossa campeã olímpica, Ana Marcela, ganhou a maratona de 5 e a maratona de 25 quilômetros e terminou a maratona de 10 quilômetros em terceiro lugar, conquistando a medalha de bronze. As últimas 2 medalhas ficam por conta de Guilherme Costa nos 400 metros livre, Nicolas Santos, medalha de prata nos 50 metros borboleta. O Brasil que ainda teve a Ingrid Oliveira em quarto lugar na plataforma de 10 metros e o Rafael Fogaça em 10º lugar no trampolim de 3 metros. Nos saltos ornamentais também, promessas para o próximo ciclo olímpico. Mundial de Esportes Aquáticos, que conta com natação, polo aquático, nado sincronizado, saltos ornamentais, nado em mar aberto. Esperamos que o Brasil consiga repetir essa boa participação nas Olimpíadas de Paris em 2024. Também nas águas, porém, de Saquarema, no Maracanã da Praia, aconteceu o Rio Pro no final de semana, que é a etapa brasileira do Circuito Mundial de Surf, uma final brasileira entre o Felipe Toledo e o Samuel Pupo. Acho que as semifinais também acabaram sendo 100% brasileiras. O Felipe Toledo acabou sendo tetracampeão seguido da etapa brasileira, ele que é líder do circuito esse ano e já está classificado para as finais, que acontecem em setembro. Ele e a Carissa Moore são os brasileiros já classificados para a WSL Finals. Antes delas, a gente tem ainda a 9ª etapa na África do Sul e a 10ª etapa em Tiahupo, no Tahiti, e ainda tem outros brasileiros com chances de classificação, entre eles o campeão olímpico Ítalo Ferreira e Samuel Pupo, como o Pupo que foi finalista dessa etapa, e o Caio Ibelli pelo masculino. No feminino, a Tatiana Weston Webb. E o Canoa Igarashi também foi o grande vilão das Olimpíadas, que eliminou o Gabriel Medina na semifinal. Mais uma temporada aí que o surf brasileiro vem se consolidando. Espero que em 2024 a gente também consiga medalhar nas Olimpíadas de Paris. Na Fórmula 1, esse final de semana tem Grande Prêmio de Silverstone, na Inglaterra, um dos mais tradicionais, se não o mais tradicional da categoria. Mas, infelizmente, o que tem rendido de notícia durante essa semana na categoria foi o episódio de racismo protagonizado pelo bicampeão mundial, o brasileiro Nelson Piquet, contra o heptacampeão mundial britânico e cidadão honorário brasileiro Lewis Hamilton. O Piquet utilizou um termo racista infeliz
uma entrevista no passado, que viralizou esse ano, ao comentar um episódio da disputa entre o Hamilton e o genro dele, atual campeão mundial, Max Verstappen. A fala do Piquet foi duramente respondida pela organização da Fórmula 1, pela Mercedes, pela Ferrari, pela maioria das equipes e dos pilotos. Ele, como a maioria dos racistas, veio a público dizer que não era bem isso, que aqui no Brasil a palavra não tem um peso racista tão grande quanto tem em outros idiomas. E aí veio um sobrinho dele falar "not all racists", falando que a avó dele, mãe do Piquet, tratava todo mundo por essa mesma palavra. E a Kelly Piquet, filha dele e noiva do Max Verstappen, curtiu essa publicação. Enfim, um episódio lamentável. O Piquet está banido do paddock da Fórmula 1, ou seja, a suposta desculpa dele não adiantou de nada. Aquela história, né? A galera gosta de falar assim, e se o Senna tivesse vivo, ele estaria votando no Bolsonaro, o que eu duvido muito, porque quem realmente está vivo e está votando no Bolsonaro é o Piquet, que sempre foi um cuzão, e o Senna sempre fez questão de se diferenciar dele, né, tanto no esporte quanto na vida privada. O Senna sempre foi uma pessoa de educação ímpar, não é à toa que ele foi o maior ídolo do esporte nacional. Também na Inglaterra está acontecendo o aberto de Wimbledon de tênis, na grama sagrada do... eu não vou saber falar o nome do estádio, deixa eu ver aqui, porque é na grama sagrada do All England Lawn Tennis and Croquet Club, o mais tradicional dos 4 Grand Slams, e é o que mais tem zebras também, porque a grama, como muitos sabem, outros não, é o piso de tênis mais veloz. Ele é mais veloz do que o saibro, ele é mais veloz do que a quadra normal. A bolinha, quando bate na grama, o atrito é menor, o que aumenta a velocidade da bola, aumenta a velocidade do escorregão, e sempre tem a questão da chuva também. Apesar de ter cobertura nas quadras centrais de Wimbledon, as pessoas perguntam assim, se sabe que vai chover, por que já não começa fechado? Bom, é um evento aberto, não é um evento indoor, então tem que esperar chover para começar a fechar, o que acaba atrasando algumas partidas, como está atrasada do Nadal neste exato momento, e algumas zebras aproveitam para passear nestas gramas. Beatriz Haddad Maia, que havia sido campeã em Birmingham no último episódio, como eu tinha noticiado aqui, ou em Nottingham, não sei, só sei que ela ganhou 2 torneios de grama seguidos na Inglaterra. Ficou 12 partidas seguidas sem ser derrotada na grama, um feito que só havia sido realizado por Serena Williams. Ela foi eliminada na primeira rodada, infelizmente. Assim como a própria Serena Williams, que ficou 1 ano sem jogar e retornou em Wimbledon e foi derrotada numa partida de mais de 3 horas, que pro tênis feminino é muito longo. Mas a Bia continua firme e forte nas duplas. Vamos torcer para ela trazer esse título para casa, né? Além disso, além dessa zebra, ainda teve o Casper Ruud, que foi finalista em Roland Garros contra o Nadal. Ele foi eliminado ele que está em 6º no ranking, foi eliminado para o francês Hugo Humbert, que é o 112º. O Berrettini e o Bautista Agut estão de fora por causa da Covid. Então, o Wimbledon sempre reserva surpresas pra gente na final. O Berrettini foi finalista no passado contra o Djokovic. Djokovic, que é atual número 3 do mundo, ultrapassado por Daniil Medvedev e Alexander Zverev. Zverev está de fora por causa da lesão que ele teve na semifinal de Roland Garros. E o Nadal, que jogou Roland Garros anestesiado, com o pé anestesiado, sofre mais dificuldade também em Wimbledon por causa disso, por causa da lesão e por causa da questão da velocidade da grama. Então, grandes surpresas nos esperam. Infelizmente, eu não vou poder dar essa notícia porque, como estarei de férias do canal, quando rolar a final, não vou poder... Mas quando voltar eu falo isso. Provavelmente voltarei a tempo do Aberto dos Estados Unidos. Também na grama, porém, do futebol, essa semana voltou a Libertadores, agora início da fase mata-mata, né, as oitavas de final. O Atlético foi a Guayaquil, no Equador, jogar contra o Emelec. Foi um empate, começou ganhando por 1-0 aos 16 minutos, mas acabou tomando gol de empate. Teve um jogador expulso, o Hulk sofreu pênalti, desperdiçou, e agora o Atlético vem disputar aqui no Mineirão
a classificação para as quartas de final. Quem foi jogar fora e ganhou exemplarmente foi o Palmeiras, que fez 3-0 no Cerro Porteño, lá em Assunção, no Paraguai. O Flamengo, em crise constante, o Flamengo não aguenta ver uma crise que quer entrar. Ganhou do Tolima fora, com um time completamente alternativo, porque está em surto de Covid. O próprio técnico Dorival Júnior sofreu uma punição da Conmebol da época que ele treinava o Ceará. O Atlético Paranaense, que está embaladíssimo no Campeonato Brasileiro depois da chegada do Filipão, ganhou do Libertad, também no Paraguai, por 2-1. A zebra fica por conta do Vélez Sarsfield, que derrotou o favorito River Plate por 1-0 na partida de ida e agora vai jogar no Monumental de Nunes, na capital Buenos Aires. Na volta, apesar disso, o River Plate ainda é favorito para passar, mas vamos ver. Boca e Corinthians, que já haviam protagonizado uma rivalidade na fase de grupos, voltam a se enfrentar agora. E, assim, lamentável, a torcida do Corinthians recebeu os chineses com pedrada no ônibus, o que coloca em risco também a própria delegação do Corinthians quando foi jogar na Bombonera, em Buenos Aires. As outras partidas, o Talheres empatou com o Colón no Clássico Argentino e hoje jogam Estudiantes e Fortaleza. Pela Sul-Americana, o Santos empatou com o Deportivo Táchira da Venezuela, o Inter perdeu para o Colo-Colo do Chile e o Ceará ganhou do Strongest na altitude da Bolívia por 2-1, grande resultado do Ceará. O Atlético Goianiense e o São Paulo ainda jogam hoje. Também no futebol, o Cruzeiro está cada vez mais próximo de retornar à elite do futebol brasileiro. Ele é líder da Série B do Campeonato Brasileiro com 4 pontos a mais que o segundo colocado, o Vasco, e um jogo a menos. O Vasco, que perdeu ontem pela primeira vez na competição contra o Novo Horizontino por 2-1, com um jogador a menos, e agora pode ver o Cruzeiro abrir 7 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, e 13 pontos, e agora 16 pontos de vantagem se ganhar do Vila Nova, que é o Lanterna, e numa rodada que Vasco, Sport, Grêmio e Bahia se enfrentam, que são os outros candidatos ao ascenso, que estão disputando ali uma vaga no G4. É uma rodada interessantíssima para o Cruzeiro. O Cruzeiro, que fez uma programação toda especial para comemorar o Dia do Orgulho LGBTQIA+, que aconteceu na terça-feira, no dia 28 de junho, e cujo qual eu converso com o Yuri Senna daqui a pouco, depois do intervalo. Antes, porém, como eu havia prometido também no último episódio, o resultado do Festival Folclórico de Parintins, vencido pelo Boi Bumbá Caprichoso pela 24ª vez por 3-0 e 1.259,3 pontos contra 1.258,5 do contrário. Para quem não sabe, o Festival Folclórico de Parintins acontece todo último final de semana do mês de junho, na ilha de Parintins, no meio do Rio Amazonas. Movimenta toda uma estrutura, né, assim, de cultura. O número de voos entre Parintins e Manaus, Parintins e Belém aumenta, as pessoas vão assistir, saem aqui do Sudeste, e inclusive teve participação da Eslovênia, né, do Big Brother, ela que era pé frio do Big Brother, todo mundo que sentava do lado dela no sofá era eliminado, ela foi torcer pro contrário, o contrário acabou perdendo. Muito obrigado para a Eslovênia. Houveram homenagens de ambas as partes, tanto do Caprichoso quanto do contrário, a Bruno e Dom Phillips, o jornalista e o indigenista assassinados covardemente, lá no Vale do Javari, na fronteira do Brasil com a Colômbia e com o Peru. Este é o último episódio regular desta parte da temporada, mas haverá um episódio bônus, eu espero, não posso garantir, mas estou trabalhando nisso para comentar os melhores momentos do Festival de Parintins. Provavelmente ele vai sair na terça-feira. Se não sair, voltamos muito em breve. Fique agora com a entrevista que eu fiz com o Yuri. Depois da vinheta, rodou. Brilhou, reluziu, caprichou, estrelado do Brasil. Brilhou, reluziu, caprichou, estrelado do Brasil. Ei, gente, tô aqui de novo com o Yuri Senna, já esteve aqui com a gente na última temporada, já era pra gente ter gravado de novo, mas a gente fica enrolando, né, amigo? Só que dessa semana não dá pra passar, porque Semana do Orgulho LGBTQIA+, e o Yuri acho que foi o grande, como que eu posso dizer?
personagem, não sei, protagonista, talvez, Talvez. de uma série de iniciativas que o Cruzeiro teve em relação à nossa torcida LGBTQIA+, a Maria de Minas, que eu tô no grupo, mas eu não participo muito, né, de vez em quando, assim, e agora também com novas iniciativas, tanto por parte do Cruzeiro quanto por parte da torcida, que agora tem site, tem lojinha lá para comprar adereços e lembrancinhas, né, amigo? Além de divulgar as iniciativas da torcida também. Queria que você contasse como foi, assim, essa semana. E ainda fechou com chave... Assim, a semana tá na quarta-feira, mas para mim já fechou com chave de ouro com a vitória de 2-1 ontem sobre o Sport no Mineirão de virada. Conta um pouquinho da experiência pra gente dessa semana. Então, esse trabalho que o Cruzeiro fez inúmeras postagens durante o dia inteiro, toda hora soltava um conteúdo diferente sobre a causa. A gente teve o Capitão Brock fazendo um vídeo falando, né, de combate à homofobia, de orgulho. O Edu, que talvez seja o nosso principal jogador hoje, artilheiro, que está sempre sendo a cara que a torcida está mais amando. E durante o jogo, no telão do Mineirão, a gente teve o Pesolano falando também. Então a gente teve 3 figuras do elenco que foram fundamentais terem pautado o dia de ontem, dia do orgulho LGBTQIA+. Então foi um estrondo de tanto conteúdo que o Cruzeiro fez e o tipo de conteúdo que ele fez. Se a gente for pegar aí o que ele fez ano passado e comparado o que ele fez ontem, são 2 Cruzeiros completamente diferentes. Ano passado foi meio protocolar, não teve muita graça, não teve muito impacto, e esse ano eu fiquei super tranquilo em relação ao que ele postou, não precisei cobrar, não precisei me preocupar, não precisei ficar chateado que não era o suficiente. Mas isso tudo é trabalho da Maria de Minas vir conversando com o Cruzeiro desde 2019, quando a gente conseguiu a primeira abertura no clube. Ainda era difícil, era uma gestão ainda turbulenta, uma gestão bem problemática até. Então essa pauta e qualquer outra pauta social dentro do clube era muito escassa, mas a gente começou lá em 2019 a fazer esse contato. 2020 veio a nova diretoria do Sérgio Santos Rodrigues, que ele também pautou em um momento ou outro sobre a LGBTfobia no futebol. Então a gente foi abrindo porta, foi conversando, foi dando algumas sugestões. Eu particularmente, enquanto um torcedor individual LGBT, participei de campanha do Cruzeiro em 2021, e aí esse ano, no dia 17, dia de combate à LGBTfobia, 17 de maio, a gente teve a primeira ação conjunta entre Cruzeiro e Maria de Minas, que foi um post no Instagram, uma interação no Twitter, que foi muito valioso, por mais que seja só um post com informações, mas o que foi mais importante dessa ação foi a visibilidade que a Maria de Minas teve e o reconhecimento oficial do clube. E agora, no dia do orgulho LGBTQIA+, essa série de conteúdo, que foi uma série também que a gente conversou muito antes. Uma das campanhas do Cruzeiro foi uma campanha que a Maria de Minas produziu ano passado e o Cruzeiro pediu para replicar. Então, assim, só alegria no dia de ontem. E, assim, uma coisa que me passou a impressão é de que, como você disse, não foi só protocolar, né? Porque pode parecer que tenha sido em função da punição que o Cruzeiro sofreu por cantos homofóbicos no jogo contra o Grêmio, cantos homofóbicos da torcida no jogo contra o Grêmio, que foi recíproco, né? Porque o Grêmio também sofreu punição. Mas, como você disse, foi todo um trabalho feito em cima disso, né? Então, acho que foi o que ficou mais, assim, o que me deu mais orgulho. Sim. Se fosse só pela punição do STJD, que na verdade, assim, né? O STJD iria julgar o Cruzeiro, e antes do julgamento, o Cruzeiro se propôs a pagar a punição. O Cruzeiro sugeriu ao STJD, olha, eu tô te mandando uma proposta de eu fazer isso. Se eu não me engano, foram 7 itens diferentes. E o STJD ficou de acordo com isso e não precisou do julgamento em si. Mas se fosse uma publicação só por publicar, por causa desse acordo, o Cruzeiro poderia ter feito muito menos. O Cruzeiro poderia ter feito protocolar, por exemplo.
Mas, enfim, juntaram duas coisas, que foi a ideia do Cruzeiro, o planejamento de já fazer coisas concretas no dia de ontem, independente da STJD ou não, e juntou com esse acordo que ele teve no STJD. Então foi muito importante, e é importante a gente falar isso. Não foi feito só por causa do STJD, mas se aproveitou do momento para também fazer esse acordo com eles. Amigo, e dentro de campo, o que você achou do jogo? O que você achou da energia? No final teve até Raposinho batendo palma de cabeça para baixo com os pés. Foi energia caótica ontem, mas foi tudo muito bom. E assim, foram várias vitórias, né? Fora e dentro de campo, porque o Cruzeiro também era um jogo de 6 pontos, né? O Sport está aí na briga para subir também. E agora a gente abre 13 pontos de vantagem em cima do Sport, que é o 5º colocado. E assim, é uma questão, né? Geralmente os times fazem 62 pontos. Ao final do campeonato conseguem subir. O Cruzeiro já está com 34 e ainda só com 14 jogos. Ainda tem mais 2 terços do campeonato para subir. O Cruzeiro já fez metade dos pontos. E está sendo uma relação muito bonita com a torcida, né? Como que você sentiu isso ontem lá dentro do Mineirão? A gente tem lotado o Mineirão nos últimos jogos. Eu fui nos últimos 4, se eu não me engano. Ontem foi um público menor, mas mesmo assim um público muito alto para um jogo que era importante, igual você falou, mas não é aquele jogo, nossa, que jogão que vai ser, porque o Sport, apesar de ser um time estável, não representa tanto perigo no histórico de confrontos que a gente tem com eles. Mas a gente colocou 39 mil pessoas dentro do Mineirão e foi muito bom. Então a gente manteve aí um público alto, e esse público alto ele só dessa maneira porque o time vem numa constância muito boa. A gente, eu acho que, se eu não me engano, nos 8 últimos jogos no Mineirão, a gente não perdeu nenhum e só tomou um gol, que foi o gol de ontem. Então tá sendo um combo completo de fatores que tá fazendo tudo funcionar, tudo fluir muito bem, e essa sinergia entre torcida e jogador tá sendo muito bacana também. Sobre o jogo de ontem, o Cruzeiro fez um primeiro tempo muito bom, tomou um gol que eu considero de forma injusta, porque o Sport fez o gol no primeiro ataque que eles conseguiram, no primeiro chute a gol, e o Cruzeiro estava pressionando o tempo inteiro e o Sport acabou fazendo o primeiro gol. A gente empatou com um gol contra, mas foi uma jogadaça do Cruzeiro e a gente acabou cruzando e o jogador de Sport cabeceou para dentro do gol e ali reanimou a torcida novamente. E aí até no final do primeiro tempo a gente conseguiu fazer essa virada aí, com essa constância de jogar bem, de jogar tranquilo. A gente teve um outro jogador ali que estava bem instável, por exemplo, o Zé Ivaldo ontem não jogou bem. E ele tem tido essa instabilidade, né? Um jogo ele joga muito bem, no outro ele dá uma comprometida. Enfim, espero que ele melhore, porque eu vejo muito potencial nele. Mas me surpreendeu muito alguns jogadores que conseguiram jogar muito bem. Foi o caso do... fugiu o nome dele agora. Gente, Luvanor, tava falando dele agora há pouco. Luvanor ontem jogou muito bem. Ele deu um erro ou outro, assim, mas não foi nada que comprometeu o jogo e nada que comprometesse o desempenho dele como um todo. Eu achei que ele jogou muito bem. Gostei bastante. O Lucas Oliveira tá jogando muito bem. Edu nem se fala. Enfim, a gente tá com um time muito bem estruturado, mas eu queria pontuar 2 coisas. Primeiro, que é um time muito bom, mas um time de Série B. Então, se a gente subir, a gente precisa repensar nesse elenco. Ou que eles evoluam o suficiente para ser Série A. E um outro ponto que me chamou muita atenção ontem foi que quando o Cruzeiro tomou o primeiro gol, a torcida já estava cantando antes do gol. E quando o Sport fez o gol, uma reação muito rápida e orgânica da torcida do Cruzeiro foi aumentar a voz do cântico que estava ali na hora que a gente tomou o gol. Então a gente não se abalou, isso eu falo pela torcida, a gente não se abalou, não calou, não ficamos chateados, obviamente, por ter tomado o gol sim, mas pela situação em si, a gente não deixou que a energia caísse, pelo contrário, a gente aumentou a voz ali no canto e a gente continuou cantando até que a gente virasse o jogo.
Essa questão do elenco, inclusive, ela foi bastante discutida semana passada, né? Em função do jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. E realmente foi um jogo abaixo do que o Cruzeiro tinha apresentado nas outras partidas. E o Vinícius Lourdello, que é diretor de comunicação do time, né? Se eu não me engano, ele respondeu até no Twitter isso, porque acho que o Tempo publicou que o Cruzeiro perdeu todos os jogos para times de Série A esse ano, que disputou, né? Isso. Que foi contra o América no Mineiro, contra América, o Atlético, os dois contra o Atlético, Fluminense. E teve mais um que eu não lembro. Não, foram só esses, eu acho. Mas mas é que a gente perdeu pro Vasco também e assim, e pro Bahia, E perdemos o primeiro jogo do Bahia. Que vieram da Série A, né? Foram rebaixados, mas vieram da Série A. Só que a gente ganhou do Grêmio e agora a gente ganhou do Sport também. Então acho que meio que foi uma resposta em relação a isso, e a gente tem completa condição de responder o Fluminense aqui dentro do Mineirão, entendeu? Sim. E eu acho que a gente perdeu o Mineiro pro Atlético jogando bem. Não foi. A gente não abaixou o nível, a gente manteve o bom nível do elenco que a gente tem. Não foi o suficiente para ganhar do Atlético, porque a gente sabe do elenco do Atlético, etc e tal. A gente perdeu pro Bahia por uma questão muito de desorganização. Eu acho que a gente ainda não estava chegando peças, então, e tudo mais. Pro Fluminense foi a mesma situação do Atlético. A gente perdeu jogando bem, mas o bem no nosso nível. E o elenco do Fluminense é superior, sim, querendo ou não. Mas a gente tem total capacidade de virar o jogo aqui dentro de casa. A gente perdeu de 2-1. Então, 1-0, por exemplo, a gente vai para os pênaltis. E aí, o retrospecto de Rafael defendendo o pênalti tá muito bom. Mas Rafael e Fábio, né? Nossa, vai ser uma disputa de morrer, né? Não, mas é aquele ditado. Eu acho que perder pro Fluminense por 2-1 dentro do Maracanã é normal. O anormal é perder de 5-3. Exatamente. Teve gente que foi, né? Mas eu tô muito confiante para nossa classificação. E se não classificar, eu fico chateado pela eliminação, mas eu não fico insatisfeito com o que a gente entregou, sabe? Porque eu sei da nossa realidade. Sonho de todo cruzeirense é que a gente ganhasse tudo esse ano, que a gente, enfim, se fosse tudo mil maravilhas, mas fazendo uma análise fria, com o pé no chão e sendo realista, a gente chegar lá numas quartas de final, por exemplo, é um milagre. Pelo tudo que a gente passou, pelo tudo que a gente tá vivendo. Não, excesso. É o meme que tava rolando no Twitter essa semana, né? Em 2019 a gente tava... 2020 a gente tava com medo do time acabar. 2021 a gente tava com medo do time acabar, do Cruzeiro deixar de existir. E esse ano a gente tá podendo escolher se a gente quer um estádio em Betim ou se a gente quer a administração do Mineirão. Então, assim, a gente tá no lucro, muito no lucro, eu acho. Tudo que a gente está tendo esse ano é muito mais do que a gente teve nos últimos 2-3 anos, né? Mas em 2019 a gente estava disputando ainda a Série A, mas era um caos. A gente ia para o Mineirão e a gente ia assistir um jogo que era fora de casa, preocupado de quanto que a gente ia perder. Porque a gente sabia que estava no caos. Eu acho que mais que tudo a administração do Ronaldo e o Pesolano, assim, dentro de campo também, né, junto com o time. Além de recuperar o time, eles recuperaram a autoestima, né, do cruzeirense. Sim. Todo mundo acusa a gente de ser arrogante, etc e tal, mas só a gente sabe que a gente sofreu, né? E a gente tem motivo, uma história muito boa pra gente ter uma autoestima bem legal, sabe? Coisas que, por exemplo, o palmeirense deve ter, São Paulino deve ter, porque são histórias de respeito. Então, assim, a gente viveu aí 3 anos de desgraça, que foi 2019. Desgraça nisso. Nossa, 2019, 2021 foi assim, odeio futebol, não queria estar aqui. Chegou 2022. Inclusive você tinha, da última vez que a gente conversou, você estava acompanhando muito o vôlei, né? Isso. Você comentou comigo que estava meio afastado do futebol e tal, estava mais focado no vôlei. E o vôlei, enfim, a gente não precisa nem explicar, né? É o maior time de vôlei do mundo. Inclusive, acho que é o maior time de esporte coletivo do mundo, Sim. Na minha humilde opinião. Mas é isso, amigo. Eu acho que estamos contemplados no dia de hoje. Muito obrigado pela participação novamente. Eu acho que daqui para frente
daqui pra frente é só sucesso pro Cruzeiro e pras Marias de Minas. Sim. Eu queria comentar só duas coisinhas, que é... Pode comentar. Existem planejamentos e conversas com Cruzeiro e Mineirão para próximas ações. Não necessariamente coletiva, mas alguma coisa de sugestão para que eles façam, direcionamento do que pode acontecer, o que é viável e deveria acontecer. Então, eu queria pontuar que tanto o Mineirão quanto o Cruzeiro não são mais... O Mineirão já não era, né? Mas o Cruzeiro não tem mais essa consciência de só fazer coisas em datas do calendário LGBT. Então, tem tido um pensamento de vamos fazer mais vezes do ano, vamos fazer sempre que for necessário, vamos fazer o que for necessário, mas lógico que a gente tem que entender e respeitar que existe uma burocracia e um planejamento interno do clube, e que as coisas às vezes não vão acontecer no tempo que a gente gostaria, que para mim a gente já estava lá fazendo todo dia alguma coisa, mas infelizmente não rola assim, e o Mineirão já faz coisas aí durante o ano inteiro mesmo, então a gente vai continuar com isso também. E uma outra coisinha é que ontem eu saí numa matéria do Globo Esporte, né, a gente falando sobre LGBTfobia no futebol. Foi uma matéria que deu muito impacto, a gente expôs as violências que a gente sofre no estádio. Mas sexta-feira eu saio na Globo de novo, no mesmo podcast que o Richarlison se assumiu bissexual na semana passada. Segundo episódio agora é comigo e com alguns outros convidados de torcidas LGBT. Então, assim que sair, eu compartilho nas minhas redes sociais para todo mundo ouvir. Não, então eu vou responder com duas coisas. Eu fiquei muito feliz ontem de ver o Mineirão iluminado com as cores do arco-íris, de ver as bandeirinhas lá de escanteio do arco-íris. E ontem eu também fiquei muito feliz, muito emocionado, igual eu comentei contigo, eu fiquei muito orgulhoso, tanto do Cruzeiro, quanto de você, quanto do Marias de Minas. E então, assim que sair o episódio de podcast, a gente compartilha tanto nas redes sociais da torcida, quanto na minha, na sua. Daqui pra frente é só sucesso. Só sucesso, amigo, pra gente. É isso, até a próxima. Beijão pra todos. Tchau, gente. Obrigadão.